Oi, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos mais uma vez aqui, eu, Daniel Souza e Tanguy Baicati, para repercutir um pouco temas que aconteceram ao longo dessa semana. Excepcionalmente, hoje estamos conversando com vocês na quinta-feira, porque terça-feira foi feriado e o Tanguy não trabalha no feriado do Dia do Trabalho. Quarta-feira ele também tinha uma agenda muito difícil, muito lotada e tal. Aí, infelizmente, acabamos ficando aqui para a quinta-feira. Não é isso, Tanguy? Você trabalhou na segunda? Eu não trabalhei na segunda, infelizmente. Na quarta-feira você trabalhou? Quarta-feira eu trabalhei, cara. Trabalhei quarta-feira. Só pra saber, não, porque eu só não trabalhei na terça mesmo. Você só não trabalhou na terça, não, cara? Mas você é um cara chegado ao trabalho, né, cara? Você é um cara trabalhador e tal. Inclusive, por falar em trabalho, diga. Já vamos contar logo a novidade? Que novidade? Que a gente vai ter um evento especial do Petit Jornal. É mesmo? Como é que é o nome mesmo que você deu? Petit Especial. Petit Especial. Gostou, cara? Gostei, cara. Você aprovou o nome, inclusive, né? Aprovei. Mas o que é o Petit Especial? Explica pra mim. O Petit Especial é um Petit Jornal um pouco menos petit, né? Ele não é tão curtinho assim. A gente vai fazer um programa de cerca de meia hora, 40 minutos. Nosso objetivo então, não é fazer um programa muito longo, que será feito dentro do grupo de apoiadores, dentro do redação do Petit Jornal. Ah, mas vocês prometeram que não ia ter conteúdo fechado e tal, e não vai ter mesmo, só que a gente vai liberar para os ouvintes depois de alguns dias. Então, no canal do YouTube? No canal do YouTube. O YouTube serve para isso, né, cara? YouTube serve para isso. YouTube você posta lá os vídeos e as pessoas assistem. Sabia? É muito legal, muito moderno. Você devia frequentar o YouTube. Eu estou se sentindo um pouco agressivo hoje, porque isso aí a gente vai colocar também no Facebook, vai colocar no Twitter, vai colocar em tudo quanto é lugar. No cara. Podcast. Então a pessoa vai poder ouvir, ou assistir, ou ter acesso ao nosso debate do Petit Especial em qualquer plataforma. Mas se você for um apoiador... Rússia, né, que você definiu? Rússia. Você está animado com a Copa do Mundo? Eu estou muito animado, cara. As pessoas não estão animadas, não, mas eu estou animado porque a Copa do Mundo é sinal de folga. São alguns dias que eu não trabalho. É por isso que tanto brasileiro torce pela seleção, né? Conforme vai avançando na Copa do Mundo, você vai ganhando dias de folga mais pra frente. Exatamente. Só que mais pro final começa a não valer a pena, porque é final de semana já. Não, cara, só na final e terceiro. Porque até a semifinal ainda é durante a semana. É que normalmente a semifinal é terça e quarta e quinta. Um negócio assim. Atualizado, né? Cara? A Copa do Mundo tem a cada 4 anos, é sempre a mesma coisa, nos mesmos dias, mas, enfim, esse ano nós teremos a nossa Copa. Mas vamos para a pauta de hoje, o que nós temos? Eu tô querendo saber da Venezuela. Você quer falar mal da Venezuela de novo, do camarada Maduro? Rapaz, aqui você é um defensor do Maduro, então alguém tem que dizer aqui as verdades dos nossos amigos, né? Ontem o Maduro prendeu 2 executivos da Chevron. A Chevron americana, americana Chevron. Veja você, a Chevron continua atuando e produzindo petróleo na Venezuela. Aliás, a Chevron é uma das responsáveis, inclusive, por manter a retórica americana até um determinado limite, porque, afinal, ela tem interesses dentro do país aqui sul-americano. Por que o Maduro fez isso? Desespero. Na realidade, você tem tido um desabamento da produção de petróleo na Venezuela ao longo dos últimos meses. Ela caiu cerca de 25% nos últimos 6 meses, e isso está começando a gerar problemas seríssimos para o regime, um regime que se sustenta basicamente da renda do petróleo e também da renda do mercado negro, no caso do mercado cambial. Quer dizer, você importa por uma taxa de câmbio oficial, muito barata, e você revende no mercado negro por um valor muito mais alto. Isso está basicamente controlado pelos militares, isso mantém o apoio militar ao regime do Maduro, e agora, com a queda de produção de petróleo na Venezuela, de uma forma geral, e na PDVSA em particular, o Maduro tenta avançar sobre a Chevron como forma de gerar uma renda extra para garantir a sustentabilidade do regime. Isso, a meu ver, é algo bastante perigoso, porque isso pode minar o pouco apoio que o Maduro ainda tem dentro dos Estados Unidos e pode começar também a mudar a forma de cálculo de 2 apoiadores dele, que são a China e a Rússia, porque uma vez que a queda do petróleo, a queda na produção de petróleo se tornar uma coisa absolutamente fora de controle, começa a não ser interessante também para esses 2 parceiros manter o Maduro no poder. Maravilha. Mas é difícil até imaginar como você derrubaria Maduro do poder, né? Porque, enfim, não é por falta de tentativa. A meu ver, o Maduro ele vai cair no momento em que ele deixar de ter o apoio dos militares. E ele vai deixar de ter o apoio dos militares no momento em que os militares deixarem de enriquecer através dos privilégios que eles têm dentro do regime.
Então, seja no setor de petróleo, que agora está tendo uma queda muito forte, você tem militares ocupando postos-chave dentro da PDVSA, seja dentro do mercado cambial, onde você tem o general da farinha de trigo, você tem o general do milho, você tem o general, cada general acaba controlando a importação de um gênero alimentício específico e, claro, que acaba obtendo um enriquecimento muito significativo. O momento em que esse circuito de renda ele desandar, o modelo cai. E o petróleo acaba sendo justamente o primeiro elo que pode levar a um desmoronamento do regime dentro de algum tempo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se derrubar um presidente é tão simples quanto somente os militares se voltarem contra ele. Ainda mais que a gente conhece aí casos de presidentes absolutamente impopulares e que permanecem no poder durante muito, muito tempo. O cara vai sobrevivendo no poder, mas vai ficando. Mas enfim, isso aí não tem como saber, a gente tem que ver o desenrolar. Nesse caso específico, o Maduro se sustenta muito em cima dos militares. É diferente de alguns outros países onde você acaba mantendo seu poder a despeito disso. É até diferente do próprio Chaves, né? Aliás, cara, o Rafael tá lá da França te zoando, cara, falando que você tá com costeletas top. Gostou, cara? Ele gostou. Eu achei ridículo. Eu achei que tá top, cara. Você achou que tá top? Achei que tá top. Achei que tá muito bom. Então, beleza. Mas senão não tinha colocado, né, cara? É verdade. Com todo o seu bom gosto. O outro assunto que a gente botou na pauta aqui foi que, nesse momento, exatamente agora, enquanto a gente fala, tem uma delegação dos Estados Unidos que está na China para negociar questões comerciais, né? Por conta de todo aquele protecionismo. De novo isso, cara? De novo. É porque eles estão lá agora, é a primeira vez que eles vão para lá. Mas a gente já está falando de comércio China e Estados Unidos há semanas, cara. Esse é o teu ponto novo? Então fala aí, cara. O que eles estão fazendo na China? Não quero falar nada. Eu já falei sobre Venezuela, agora é a tua vez. Então, eles não estão lá joga na para mim, não. Trabalha. Eles estão lá. Tem uma delegação de funcionários norte-americanos, do governo Trump, que está na China nesse momento com o objetivo de negociar a temática comercial. Só para a gente lembrar, a retórica do Trump desde a campanha eleitoral foi de proteção com relação à China, né? Isso virou até um meme, né? A quantidade de vezes que o Trump falava sobre China, e os Estados Unidos acabaram colocando proteções contra produtos chineses. Isso levou a um certo risco de guerra comercial, né? A possibilidade da China responder. A gente falou sobre isso na semana passada também. Então agora a gente tem um primeiro sinal de abertura do diálogo. O Trump foi, mais uma vez, para o Twitter para elogiar o presidente da China, né, o Xi Jinping. Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai acabar comentando os resultados dessa conversa. Isso, na minha terra, se chama morde e assopra. Porque você elogia, depois você endurece, elogia, endurece. Também tem o good cop e bad cop. Mas aí quando são dois, né? No caso aqui é só mas deve ter dois aí, deve ter mais gente envolvida aí nesse negócio aí que você está descrevendo. Maravilha. E aço, o que você botou aço ali? Pois cara, nós tivemos aí, tá direcionado um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos naquela questão do aço. O Brasil não vai ser sujeito àquela sobretaxa que outros países, mais especificamente a China, estão sujeitos, mas o Brasil vai ter que se submeter a uma limitação nas importações, a uma cota de importação, que, aliás, é uma prática muito comum nos Estados Unidos em diversos produtos que eles consideram sensíveis. Isso garantiria o abastecimento do mercado americano, geraria um custo um pouco maior, mas não um custo suficiente para tornar os produtos americanos menos competitivos. Então, estamos caminhando aí para o final daquela novela, daquela disputa entre Brasil e Estados Unidos na questão do aço, sem tarifação extra, mas com a colocação de uma cota. Então, não tarifa mais, mas o Brasil tem uma capacidade menor de vender. Você restringe a uma determinada quantidade o volume de importações que os Estados Unidos acabaram fazendo. Maravilha. E uma pergunta que a gente teve lá na redação do Petit Jornal era sobre a participação do Japão na questão da Coreia, né? Principalmente a preocupação japonesa com relação a aspectos comerciais, econômicos, com toda a crise que está acontecendo na Península da Coreia. O que você tem para falar aí? Pois me parece que o Japão é um país que tem tudo para olhar essa aproximação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul com uma certa preocupação. Afinal, a Coreia como um todo tem o Japão com uma inimizade histórica e antiga, assim como os chineses também têm. O Japão ocupou a Coreia no período pré-Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, tem disputas por algumas ilhas em relação à Coreia. Quer dizer, essa aproximação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte gera uma certa preocupação no Japão, que é aquela velha história. Se você tem dois inimigos que estão brigando entre si, eles esquecem um pouco de você.
Se eles começam a ficar amigos e a se aproximar, eles podem unir forças contra você. Isso pode trazer alguns problemas para a economia japonesa. Acho difícil que entre em qualquer tipo de hostilidade comercial mais agressiva, porque as relações comerciais entre Japão e Coreia do Sul, em particular, são muito fortes, são muito intensas. Tem muito investimento japonês na Coreia do Sul, muito investimento sul-coreano no Japão. Então, acho que vai ficar um pouco mais na retórica política e menos impactos econômicos efetivos. Mas, ao mesmo tempo, o Japão é um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, por conta talvez do trauma da Segunda Guerra Mundial, acabou investindo muito num poderio mais econômico e comercial do que exatamente numa imposição política, né? Essa é a posição que o Japão tem assumido. O Shinzo Abe, ele até foge um pouco desse perfil, porque ele fala mais sobre questões políticas, ele faz questão de ir lá lembrar aqueles que na China, na Coreia, são chamados de criminosos de guerra, né? De homenagear os chamados heróis de guerra no Japão e tudo, mas para o Japão também tem uma certa tranquilidade, que finalmente você tem a possibilidade do Kim Jong-un, por exemplo, parar de fazer testes com mísseis balísticos que sobrevoam o espaço aéreo do Japão. E o fato também de você buscar uma certa tranquilidade política na região, sendo o Japão uma potência econômica, comercial, no final das contas você conseguiria também uma certa paz para o país conseguir ter resultados econômicos. Do ponto de vista econômico, eu acho que não é um problema para o Japão, não. Do ponto de vista político, talvez, mas do ponto de vista econômico não vai ser. A Paula, lembra da Paula, cara? Lembro, claro que lembro. Caramba. Quanto tempo, hein, Paulo? Está perguntando aqui sobre a influência da China, se a influência da China foi determinante para o novo momento entre as Coreias. Com certeza. Olha, eu acho que a China é a eminência parda nisso aí tudo, né? A China fazendo sua política externa da maneira como ela sempre fez, que é nos bastidores, sem aparecer muito, sem nem pedir muito crédito, mas o tempo todo demandando que a Coreia do Norte tomasse determinadas atitudes. Acho que a China, muitas vezes, inclusive, conivente com o programa tanto nuclear quanto de mísseis balísticos, mas sempre colocando algum tipo de limite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a China foi o país que avalizou, né, esse início do diálogo com a Coreia do Sul e até com os Estados Unidos desde o início. Não tenho é sempre importante lembrar que agora a Coreia do Norte tem algo a oferecer, né? Antes ela não tinha. Então, quando ela tem algo a oferecer, no caso, a dominação de uma tecnologia nuclear, inclusive de mísseis de longa distância, etc., ela agora pode também exigir que haja uma desnuclearização total da Península Coreana, incluindo aí também o Sul. E eles só teriam condições de exigir isso se eles, norte-coreanos, também tivessem o domínio da tecnologia nuclear. Parece estranho, né? Parece que o Kim Jong-un um dia acordou e resolveu desnuclearizar. Não, e parece a consequência de um processo, de uma estratégia de longo prazo que eles desenharam e que agora, somada a uma pressão chinesa, até por aceleração nesse processo, acabou desaguando nesse movimento que a gente está observando. Maravilha. E o último assunto que eu queria tratar aqui, talvez tenha sido a imagem da última semana, né, que foi mais uma apresentação do Netanyahu. Você lembra quando o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é o primeiro-ministro de Israel? É aquele que está com problemas internos. Está cheio de problemas internos, cheio de acusação de corrupção, e aí começou... Corrupção Israel tem também? Tem bastante. É mesmo, tem bastante, cara. Eu achei que era só aqui. Você achou que era só aqui? Achei que era só aqui, achei que o Israel não tinha. Pois é, você é bastante ingênuo. Lá tem bastante também. E, na verdade, quase todas as vezes em que o Netanyahu começa a forçar mais a mão quando a gente fala sobre política externa, se você olhar para internamente, ele está com problemas. E essa semana agora ele repetiu aquela imagem de alguns anos atrás, quando ele fez um discurso na Assembleia Geral. Você lembra disso? Ele levantou uma plaquinha, uma bomba desenhada, e ele mostrando ali onde é que o Irã estava, que o Irã estava prestes a construir uma bomba nuclear, parecia... o desenho de uma bomba do Papaléguas, né? Bem caricato. E dessa vez agora ele fez uma apresentação de PowerPoint, né? Televisionado, mostrando uma coisa tão antiquada. Não cara? Tão década de 90, cara. Pois é. Você usa PowerPoint ainda, cara? Não usei. E na verdade ele evoluiu, né? Ele tinha um pedacinho de papel, um flip chart, agora ele tem um PowerPoint. Cara, mas o PowerPoint tinha vídeos, você viu? Tinha interação, tinha coisas que apareciam, sumiam. Não foi um PowerPoint qualquer. Pois é. Então, o que ele tentava mostrar ali... Eu queria falar mais sobre o PowerPoint do Netanyahu. Vai, então fala mais. O público tá querendo ouvir você falar sobre o PowerPoint. Fala mais. Segue. Eu me senti agora censurado e magoado. Continua. Então, essa apresentação dele teve claramente como os objetivos de vender para o público, não por acaso foi televisionado, não foi algo fechado, tudo passou na televisão, a ideia de que sair do programa do acordo nuclear com o Irã, os Estados Unidos saindo do acordo nuclear com o Irã é algo necessário.
Teve um cara que fez uma análise muito inteligente, muito interessante, que ele pegou o relatório da IEA, a IEA é a Agência Internacional de Energia Atômica, né, com sede em Viena, e mostrou que os dados que o Netanyahu estava mostrando nessa apresentação agora, do final de abril de 2018, eram exatamente os dados que estavam no relatório da IEA de 2015, no momento no qual o acordo foi assinado. Então, assim, é uma certa forma de fake news, né? Ele está mostrando uma realidade que já passou. E a própria IEA diz que o Irã está cumprindo a sua parte do acordo. Agora, por que fazer isso? Os Estados Unidos estão exatamente agora decidindo se vão sair do acordo nuclear ou não. O prazo é dia 12 de maio, né? Então daqui a 10 dias, menos de 10 dias. O próprio Macron, que encontrou com o Trump recentemente, já disse que, olha, nem é melhor nem ter esperança, que os Estados Unidos já estão decididos a sair do acordo, mas é uma certa forma de legitimar essa saída do acordo. Oferecer uma saída honrosa para os Estados Unidos. Né? Eu sei que vocês vão sair e tal, eu também quero que vocês saiam, deixa aqui dar uma justificativa. Exatamente, dar um empurrão, né? Você conseguir uma certa legitimidade. E a resposta do Irã tem sido uma resposta bastante dura também. Tem dito que não tem renegociação. Ou é o acordo que já está, que é o acordo que estava na mesa, o acordo que foi assinado, todo mundo concordou, ou então não tem acordo. Então esse é um ponto bastante sensível desse momento que a gente está vendo no Oriente Médio também. Maravilha, cara. Tá cansado hoje, cara? Tô achando você cansado, indisposto. Tem certeza? Certeza. Porque, enfim, a sua barba por fazer também está te passando um ar de cansaço. Não, é bonita. É bonita? É bonita. Porque no vídeo não dá para ver, cara, mas tem uma falha ali realmente que, olha... Qual o problema, cara? A falha tá do outro lado, não tá do olhado que você tá olhando, você tá chutando. Gente, abraço. Até a próxima.